O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o deputado federal Marcelo Nilo. Deputado, o senhor estava falando, inclusive, aí do cenário, um pouco também do cenário nacional, né? A gente falou bastante sobre o cenário estadual, mas no cenário nacional, como o senhor enxerga hoje? Nós temos realmente o presidente Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição e o ex-presidente Lula. Como o senhor vê esse cenário hoje? Quais são as possibilidades, na sua opinião, de cada um? Eu acho que vai polarizar. Eu não estou vendo clima para a terceira via. Eu acho que vai dar Lula e Bolsonaro. Vai ser eleição muito polêmica, violenta. Nós, homens públicos, temos de orientar a sociedade para consolidar o regime democrático, não entrar na provocação do adversário, mas não creio em terceira via, não creio. As pesquisas mostram que vai polarizar entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, como na Bahia. Vai polarizar entre a Semineto e o Wagner ou Otto, porque vai ser governo contra Semineto. E no Brasil, o Lula contra Bolsonaro. Existem bons nomes, o Dória, o Ciro, o Eduardo Leite, se por acaso for candidato, são bons nomes, mas dificilmente vai passar o Bolsonaro, porque Bolsonaro ele tem 20% consolidados. Se ele, como a gente chama na gíria, se ele cometer um ato absurdo na rua, bater na própria mãe, um exemplo, fizer qualquer coisa, ele tem uns 20%. Então, é um voto muito consolidado. O Moro, por exemplo, para ele crescer, tem que tirar de Bolsonaro ou de Lula. O lulista odeia Moro, por motivo óbvio. E o bolsonarista odeia Moro por motivo óbvio. E Ciro dentro desse cenário? Ciro é conhecido. Ciro é conhecido. Então, quando o candidato é conhecido, dificilmente ele cresce. Por exemplo, eu sou favorável à manutenção da política no Estado. Esse negócio de tentar nacionalizar a política, eu acho que isso é ultrapassado. Sabe por quê, Carol? Os problemas da Bahia são diferentes dos problemas de Sergipe. Os problemas do Rio Grande do Sul são diferentes dos problemas do Rio Grande do Norte. De Manaus, de Amazonas, é diferente dos problemas de Alagoas. Então, o que nós temos de discutir é a Bahia, os problemas da Bahia, como melhorar. Servidor público, Carol, 7 anos sem aumento. Vou repetir, 7 anos sem aumento, deram agora 4%, uma inflação de 11%. O que você tem de discutir é a Bahia. Como é que está a saúde? Esse problema de regulação está dando certo? Então vamos discutir a Bahia. Agora, você querer pegar a política estadual, porque Lula vai puxar Jacques Wagner. Ora, se Lula for presidente e a Semineto for governador, Lula vai perseguir a Bahia? Não. Pelo contrário, ele vai tentar fazer articulações dos dois para cada um, inclusive, ter a aprovação da sociedade. Por exemplo, na Covid-19, na pandemia, Rui Costa, a Semineto, Rui Costa, Bruno Reis, esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid. Os dois cresceram. Então, o que eu acho que você tem de fazer é pensar exclusivamente no cidadão. Eu sempre disse, Carol, eu vou aproveitar o seu programa para dizer, você só deve ser político se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel. Então, o que é que tem de discutir? É o problema do nosso Estado. O senhor, claro, uma longa experiência como deputado estadual, presidente da Casa durante tantos anos, mas no primeiro mandato como deputado federal. Como é que tem sido esse trabalho em Brasília? O senhor, inclusive, compõe a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, não é isso? E também coordenador da bancada dos deputados federais e dos senadores da Bahia. Como é que tem sido esse trabalho em Brasília para defender o Estado, para atender os interesses da Bahia? Primeiro que eu estou adorando ser deputado federal. Repito, o voto do deputado federal muda a vida das pessoas, ou para bem ou para mal. Primeiro mandato, coordenador da bancada, reeleito coordenador da bancada, mesmo sendo proibido ser reeleição, mas eles me reelegeram à unanimidade. Eu sou um deputado que chego aqui na Bandeirante e digo, no bom sentido, desafio você. Veja como o deputado Marcelo Nilo está votando. Votei contra a reforma da Previdência, porque é muito perversa com o trabalhador. Votei contra a privatização do saneamento. Votei contra a privatização dos Correios. Votei a favor do Fundeb. Votei a favor dos professores. Votei sempre sintonizado com o povo. Votei a favor do auxílio emergencial. Acho que tem de ser 600 ao invés de 400. Então, eu tenho as condições de chegar no programa da audiência da Band Entrevistas para dizer, veja como é que eu estou votando, porque eu
durante esses 3 anos, procurei sempre votar naquilo que eu acredito, servir o cidadão ou a cidadã baiana. Mas, ok, esse é o trabalho do senhor lá, mas como é que tem sido isso? Ainda é muito difícil para um estado como a Bahia conseguir disputar com os outros deputados do Sudeste, por exemplo? Como é que tem sido isso dentro do governo Bolsonaro? A Bahia está muito bem representada. Por exemplo, você tem Elmar Nascimento, líder do maior partido da Câmara. Você tem Adolfo Viana, líder do PSDB. Você tem Cláudio Cajado, presidente do Partido Progressista. Então, a Bahia está muito bem representada no Congresso. Agora, é óbvio, por que não passa a reforma tributária? Porque os paulistas, que são maioria, eles não aceitam. Por que não passa a reforma tributária? Porque Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo não permitem. Então, claro, ser nordestino não é fácil. Ser baiano não é fácil lá. Agora, a Bahia sempre teve bons representantes no Congresso Nacional. Eu acho que a Bahia está bem representada. Agora, é preciso ter noção que no Congresso tem um tal Centrão, que é quem manda no Brasil. Que esse Centrão apoiou Dilma, apoiou Lula, apoiou Temer, apoiou Bolsonaro. Eu me lembro que Bolsonaro dizia, certo? Cantava uma música, né? E durante o palanque dizia, se pegar o Centrão não fica um, meu irmão. Isso é política, mas o Centrão lá, que é PP, PSD, esse Centrão comanda e manda no Congresso Nacional. Isso é desde o descobrimento do Brasil. Infelizmente, esse existe no país, mas é um país consolidado pela democracia. E eu tenho certeza que quem vencer as eleições tomará posse. Tá certo, a gente vai dar mais uma pausa na nossa conversa, vamos para mais um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já.